Senhor esteja convosco. Está. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu e foi para a região de Tiro e Sidônia. Entrou numa casa e não queria que ninguém soubesse onde ele estava, mas não conseguiu ficar escondido. Uma mulher que tinha uma filha com um espírito impuro ouviu falar de Jesus, foi até ele e caiu a seus pés. A mulher era pagã, nascida na Fenícia da Síria. Ela suplicou a Jesus que expulsasse de sua filha o demônio. Jesus disse: deixa primeiro que os filhos fiquem saciados, porque não está certo tirar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. A mulher respondeu: é verdade, Senhor, mas também os cachorrinhos debaixo da mesa comem as migalhas que as crianças deixam cair. Então Jesus disse: por causa do que acabas de dizer, podes voltar para a sua casa, o demônio já saiu de tua filha. Ela voltou para casa e encontrou sua filha deitada na cama, pois o demônio já havia saído dela. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, nós temos acompanhado nesses últimos dias Jesus Cristo em franca discussão com os fariseus. Os fariseus que conheciam tudo sobre as tradições religiosas, sobre o que era puro e sobre o que era impuro. E Jesus mostrou aos fariseus que eles, que se julgam tão dentro, na verdade, muitas vezes estão fora da lógica do reino de Deus. Agora Jesus Cristo vai para uma região de pagãos, a região de Tiro e Sidônia. Uma região de gente pagã é considerada pelo povo de Israel uma região de inimigos, de gente pecadora. A gente pode imaginar com que mentalidade e coração os discípulos de Jesus o seguiram para essa região estrangeira. Provavelmente com o coração amargurado, apertado, porque eles estavam indo para território inimigo e território de pecadores. Acontece que na própria fala de Jesus, se ele tivesse feito milagres em Tiro e Sidônia, os mesmos que ele fez em Corazim e Betsaida, certamente lá haveriam muito mais pessoas convertidas. Isso quer dizer que lá em Tiro e Sidônia haviam muitas pessoas fiéis, ou muitas pessoas com desejo de ter fé. No Evangelho de Marcos, fé pode ser o desejo de acreditar e a decisão de acreditar. Ambas as coisas são fé para o Evangelho. Então, se há alguém com desejo de encontrar Jesus, se há alguém com desejo de depositar a fé nele, isso já é fé. Então a gente pode se perguntar, em primeiro lugar, onde anda o nosso desejo por Jesus Cristo? Se nós que nos dizemos tão de dentro da igreja, de dentro das tradições católicas, se a gente tem desejo por Jesus, que a gente diz que a gente tem decisão, e às vezes a nossa decisão está desacompanhada de desejo. E muitas vezes a gente não tem decisão, coisa nenhuma por Jesus. A gente só foi levado a decidir por ele, pelas tradições, pelos pais, pela catequese, mas não decidiu por ele com o coração inteiro. Nós vamos ver no Evangelho de hoje um exemplo de mulher pagã, tida como uma mulher de fora dos amigos de Israel. Então, uma mulher inimiga do povo de Israel, que na verdade mostra mais fé do que muitos em Israel.
e que mostra desejo por Jesus. Ela o encontra, se atira aos pés de Jesus e pede que Jesus liberte a sua filha possuída por um espírito impuro. Essa é a grande cena conhecida como a libertação da filha da mulher sírio-fenícia. É a região de onde ela vem. Mas a resposta de Jesus é muito incômoda. Vocês ouviram bem o que Jesus diz para ela? Jesus diz assim: não fica bem, minha filha, tirar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Que coisa estranha de ouvir Jesus dizendo, que é como se Jesus estivesse dizendo assim, que não iria realizar aquilo que ela pedia, e pior, chamando-a de cachorrinha. Porque era assim que os estrangeiros eram reconhecidos. Os estrangeiros eram tidos por cachorrinhos. Os filhos eram só o povo de Israel. Era só o povo de Israel. Parece que Jesus está reverberando um preconceito. Por quê? Seria Jesus um homem preconceituoso? Há muitas traduções para essa passagem bíblica. Muitas interpretações. Uma delas diz que Jesus, na verdade, está provando o desejo da mulher. Se ela de fato tem desejo por ele, ela não vai ceder, mesmo que ele ponha essa pequena resistência. Outras interpretações dizem que, na verdade, a fala de Jesus traduz a mentalidade das primeiras comunidades cristãs que eram preconceituosas, tanto com a mulher quanto com os estrangeiros. Muito improvável. A terceira interpretação, a mais provável de todas, diz respeito a como as primeiras comunidades aceitavam as mulheres e aceitavam os estrangeiros. Tanto é verdade que uma mulher estrangeira ensina Jesus. Ajuda Jesus a pensar. É como se as primeiras comunidades estivessem dizendo assim: é preciso ouvir as mulheres. Elas têm muito a ensinar. Elas têm muito a dizer. E parece que a fala dessa mulher precisa mesmo ser ouvida, porque ela diz a Jesus: ora, mesmo os cachorrinhos comem as migalhas que caem da mesa, que as crianças deixam cair da mesa. E essa fala é muito importante porque acabou de acontecer a multiplicação dos pães. Jesus ofereceu pão para 5.000 homens. O que essa mulher quer dizer então? Essa mulher quer dizer que no reino de Deus não deveria haver divisões, nem entre filhos e nem entre filhos e cachorrinhos, nem entre puros e impuros. Não deveria haver divisão alguma, porque todos são irmãos e o pão é abundante. No reino dos céus, o pão é para todos. Afinal, Jesus é o pão do céu para todos. Então parece que essa mulher disciplina, catequiza de tal modo que até Jesus fica comovido, mexido com a sua fala. E é por isso que muitos teólogos chamam essa passagem de a conversão de Jesus. Porque ele vira-se para aquilo que a mulher está dizendo e reconhece em sua fala algo que é verdade no seu ministério. O reino de Deus chegou para todos. O reino de Deus não é só de alguns. Não é à toa que ele mesmo foi para Tiro e Sidônia para fazer acontecer o reinado de Deus também aí. E com isso, a gente percebe que aqueles que parecem ser muito de fora, na verdade, estão dentro. E esse é o jogo que o Evangelho faz conosco. Mostrar que os que se acham muito de dentro, muitas vezes estão fora. Fora da lógica do reino de Deus, fora do amor, fora da partilha, fora da mesa dos irmãos, onde não há divisões. E aqueles que a gente julga que estão muito de fora, na verdade estão dentro, porque entenderam a lógica do amor, entenderam a lógica da partilha, não dividem os homens em puros e impuros, nem em filhos e cachorrinhos, mas são todos irmãos, irmãos e filhas de Deus. Então a gente precisa ouvir o exemplo desta mulher de fé, porque ela comoveu Jesus.
e nos comove também a compreender que o reino dos céus não admite divisões. Amém.